professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 38. Então é a segunda parte do nosso estudo sobre resolver equações incompletas do segundo grau. Na última aula a gente estudou dois primeiros casos, né? Aquele onde B e C são iguais a zero e onde B é igual a zero. Hoje nós vamos ver o caso onde C é igual a zero, certo? Então, o nosso objetivo para hoje vai ser identificar corretamente o tipo de equação incompleta, resolver equações incompletas do segundo grau e resolver problemas por meio de uma equação do segundo grau, compreendendo então os procedimentos que são envolvidos, certo? Os materiais para a nossa aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e borracha para resolverem os exercícios depois no caderno, tá certo? Então, vamos lá. O caso que nós vamos estudar hoje é esse caso aqui, ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, se vocês observarem, a gente consegue ver que o c aqui é igual a zero, porque eu não tenho ele dentro da minha equação, certo? Então, como que a gente vai resolver este terceiro caso de equação incompleta? Vamos ver aqui primeiro. Quando apenas o coeficiente c de uma equação do segundo grau é igual a zero, as suas duas raízes vão ser reais e distintas, ou seja, elas vão ser diferentes. Lembra que quando a gente viu o caso onde b é igual a zero, que as duas raízes elas eram iguais em módulo, mas diferentes nos sinais? Lembra ela? Uma positiva e uma negativa. Mesmo número, mas uma negativa e uma positiva, certo? Agora não. Agora a gente vai ter duas raízes distintas, duas raízes completamente diferentes. Mas é importante ressaltar que uma delas vai ser sempre igual a zero, certo? A outra pode ser qualquer número real. Qualquer número real, gente, eu falo assim, raiz pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica pode ser uma fração, qualquer número real mesmo, mas uma delas vai ser obrigatoriamente zero, certo? E isso é uma coisa que a gente estudou lá na fatoração e a gente vai usar agora. Então, olha só. Para resolver as equações do segundo grau incompletas do tipo ax² mais bx igual a zero, devemos realizar a fatoração por fator comum em evidência. Então, a gente vai usar o que a gente estudou sobre fatoração aqui na hora de resolver uma equação do segundo grau. Vocês lembram que lá na aula de fatoração a gente resolveu algumas equações do segundo grau? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, certo? Então, olha só, a gente vai fazer a fatoração do produto ali, ax² mais bx. Como o produto gerado a partir dessa fatoração tem que ser igual a zero, né? Porque é pra gente estar na nossa forma geral. A gente vai lembrar daquela nossa propriedade, né? Que para um produto de dois números ser igual a zero, um deles tem que ser zero, né? Lembra que a gente viu isso? Quando eu estou multiplicando dois números e a minha resposta é zero, para eu ter essa resposta zero, eu preciso que um desses dois números seja zero, senão não dá certo, né? Não existe um número que eu multiplique por outro que a resposta vai dar zero. Só o zero faz isso, né? Então, olha só. Observe o produto entre os fatores x e y logo abaixo a seguir. Então, a gente tem aqui x vezes y igual a zero, ou seja, vai ser 0 vezes y, que é igual a zero, ou x vezes zero, que é igual a zero, certo? Então, para que o resultado obtido a partir desse produto seja igual a zero, basta que x ou que y sejam iguais a zero. Então, por isso que a gente fala que as raízes desse tipo de equação incompleta, uma delas obrigatoriamente vai ser zero, certo? A outra pode ser qualquer número. Então, isso que vocês têm que entender. É uma delas que tem que ser zero, a outra não, certo? Então, olha só, aqui temos um exemplo. x² mais 5x igual a zero. Então, eu fiz a fatoração, coloquei o x em evidência. Eu fiquei com x que multiplica x mais 5 igual a zero. Agora, a gente viu que para o resultado desse produto ser igual a zero, eu tenho que ter que ou x é igual a zero ou x mais 5 é igual a zero, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar x igual a zero. No caso, não tem o que eu continuar, tá, gente? X igual a zero acabou. E o segundo termo, x mais 5 igual a zero. E aí, eu vou encontrar o valor do x. Como? Resolvendo a equação simples, né? Aqui é uma equação de primeiro grau que vocês já estão resolvendo faz muito tempo. Então, eu passo o 5 para o outro lado e eu encontrei que x é igual a menos 5. Então, a solução dessa equação aqui vai ser o quê? Menos 5 e 0, tá? Sempre um número real, qualquer número real, e 0, tá? Mais um exemplo, olha só.
2x² menos x igual a 0. Coloquei o x em evidência, fiquei com 2x menos 1 igual a 0. Então, eu tenho duas partes. X é igual a 0 e 2x menos 1 é igual a 0. Aí, eu vou fazer normalmente. Passo 1 para o outro lado, vai ficar 2x igual a 1. E, por fim, eu passo o 2 para o outro lado dividindo. Vou ficar com x igual a 1 meio, certo? Acabou. Eu encontrei as duas raízes. A solução dessa minha equação ali é 0 e 1 meio, ok? Mais um exemplo. 4x² menos 6x igual a 0. 2x que multiplica 2x menos 3 igual a 0. Percebam que aqui eu coloquei em evidência não só o x, eu coloquei o 2x. Por quê? Porque eu posso facilitar a minha conta, tá? Eu posso facilitar colocando em evidência o máximo de coisas que eu conseguir. Então, observando esses dois valores, eu vejo que eles têm um fator em comum, além do x. Os dois são divisíveis por 2, certo? Os dois são números pares. Então, eu consigo colocar esse 2 também em evidência. Por isso que eu fico com 2x que multiplica 2x menos 3. Ah, prof, mas se eu fizer só o x, vai estar errado? Não, olha só. Eu tenho aqui essa equação, né? 4x² menos 6x igual a 0. Esqueci de observar os números e coloquei só o x em evidência. Coloquei só o x em evidência. 4x² dividido por x vai me sobrar 4x. 6x dividido por x vai me sobrar só o 6. Então, eu sei que x é igual a 0 e eu sei que 4x menos 6 é igual a 0, certo? Vou isolar aqui, passo o 6 para o outro lado e agora o 4 dividindo. Fiquei com 6/4. Mas isso é simples, eu tenho que simplificar essa fração. A gente já estudou que as respostas finais precisam sempre ser simplificadas. Se eu dividir tudo por 2, eu vou encontrar 3 meios, que é exatamente a resposta que eu tinha, certo? Então, aqui nada mais é do que eu fiz essa simplificação antes. É como se eu tivesse feito isso. Eu simplifiquei antes de resolver. Não tá errado, tá, gente? Vocês podem fazer dos dois jeitos, o que vocês acharem melhor. Só não pode esquecer de, no final, simplificar a fração ali, ok? Então, resolvendo aqui dessa maneira, eu vou ter, então, que 2x é igual a 0. Agora, imagina que eu passei esse 2 para cá dividindo. 0 divididos por 2 continua 0. Então, não faz diferença esse 2 na frente, tá certo? A segunda parte, 2x menos 3 igual a 0. 2x vai ser igual, então, a 3. Vou passar o 2 dividindo, vai ficar x igual a 3 meios, certo? Então, a solução dessa equação vai ser 0 e 3 meios, ok? Então, vamos para alguns pontos importantes. Na última aula, a gente viu que para as equações do tipo ax² mais c igual a 0, a gente tem duas raízes, certo? Que são iguais em módulo, ou seja, elas são o mesmo valor, iguais em módulo e opostas nos sinais, certo? E opostas, né? No caso, não preciso falar que é nos sinais, porque para elas serem opostas é nos sinais. Certo? Então, isso é para as equações ax² mais c. Eu tenho duas raízes reais iguais em módulo e opostas, ou seja, uma é positiva e outra negativa com o mesmo valor, certo? O que a gente conseguiu observar deste tipo de equação que a gente está estudando hoje? A gente observou uma coisa também. Quando eu trabalho com uma equação desse formato aqui, que é ax² mais bx igual a 0, eu tenho duas raízes distintas, né? Ou duas raízes diferentes, certo? Duas raízes diferentes. E o que a gente observou em todas elas? Uma delas sempre será o quê? 0. Então, uma delas será 0. A outra pode ser qualquer número, gente. Então, a relação que a gente consegue estabelecer é apenas essa, de que uma dessas raízes vai ser sempre 0, tá bom? Então, essas duas relações são muito importantes. Por quê?
Quando você está resolvendo, você já pode prever qual raiz você vai encontrar. Quando você olha aquele tipo de equação incompleta, você vai pensar assim, esse aqui eu já vou encontrar duas raízes iguais. Se você, por acaso, não encontrar duas raízes iguais, você já sabe que está errado. Não precisa nem fazer a verificação, certo? Você vai olhar e vai falar, putz, errei. Então, volta, resolve de novo, né? O ideal na matemática é sempre que você encontra um erro no seu cálculo, é você voltar e refazer ele inteiro. Por quê? Porque é muito difícil a gente encontrar o erro. Às vezes a gente não percebe ali, às vezes é um sinalzinho que a gente errou, uma continha que a gente fez errado, né? Então, cuidado, tá? Quando vocês errarem, a recomendação é que volte desde o começo. Professora, mas eu estava fazendo uma prova e não tem tempo para voltar do começo. Então, daí você tenta procurar o teu erro. Mas eu te garanto que às vezes, você procurando o erro, você demora mais do que se você voltasse e fizesse tudo de novo, tá? Então, cuidado com esses detalhes, beleza? Então, usem essa informação que vocês têm. Vocês têm os dois tipos de equações incompletas e vocês já sabem qual vai ser a resposta de cada uma delas. Pelo menos, qual vai ser a cara da resposta, né? Não necessariamente você vai saber qual é a resposta, mas já sabe como mais ou menos ela vai ser. Então, vamos fazer uns exercícios? A prof vai ler a pergunta com vocês, vocês pausam o vídeo, tentam resolver e depois voltam para a gente fazer a correção, tá certo? Então, vamos lá. Número 1. Um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Que número é esse? Então, pode fazer o exercício, depois você volta para a gente corrigir, certo? Agora que você já fez o exercício, vamos lá. Primeiro a gente tem que representar esse probleminha, porque esse daqui é um probleminha matemático. Eu não tenho nenhuma informação, ele não me deu a equação para eu resolver, eu vou ter que montar a equação. Então, cuidado, prestem bastante atenção nas informações. Ele falou ali, um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Então, sempre que a gente está falando de um número que a gente não conhece, a gente utiliza uma letra, né? Uma variável para descrever esse número. A mais usada, sempre o x, né? Então, eu vou escolher x para representar essa equação. Então, vamos pensar. O quadrado desse número vai ser o quê? X ao quadrado. O número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Então, x ao quadrado é igual a 3x, certo? Essa é a minha equação. Aí você vai falar, meu Deus, professora, mas essa equação a gente não estudou. A gente não viu esse formato de equação. Claro que a gente viu. Lembrem daquela coisa importante que a prof falou. Sempre escrevam a equação na sua forma geral. Qual que é a forma geral? Eu preciso que esteja igual a zero. Então, eu vou passar, né, forma geral ou forma reduzida, vou passar esse 3 para cá. Vai ficar x quadrado menos 3x igual a zero. Agora sim eu estou na forma reduzida da minha equação. Agora vocês conseguem enxergar? Que tipo de equação incompleta que é essa? Foi a que a gente estudou hoje, certo? X quadrado menos 3x igual a zero. O meu c, nesse caso, é zero. Ele não está aqui, não tem um c. Beleza? Como que eu vou resolver? Fatoração. Vou fatorar, o x vai para fora, né? O x fica em evidência. Então, eu vou ter x que multiplica x menos 3 igual a zero. A partir disso, eu tenho dois momentos, né? Vou ter x igual a zero e x menos 3 igual a zero. Então, a gente descobriu que o número procurado é o 0 ou o 3, pode ser qualquer um dos dois. Como que eu consigo verificar se eu encontrei o resultado correto? A gente já viu isso, né? Verificação da raiz. Eu coloco os meus valores no lugar do x. Então, vamos lá. Se eu colocasse o 0 ao quadrado menos 3 vezes 0. 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0, 0. 0 menos 0 é 0. Eu cheguei numa igualdade verdadeira. Então, a raiz que eu encontrei, no caso, 0, é uma raiz verdadeira. Tá certo, né? Eu encontrei a raiz certa. O segundo número que a gente encontrou foi o 3. Então, vou fazer a mesma coisa. No lugar do x, eu coloco o 3. 3 ao quadrado. Eu já estou colocando a resposta aqui. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9 dá 0, certo? De novo, uma igualdade verdadeira. Isso significa que a raiz encontrada, ela é sim raiz dessa equação, ok? Bem tranquilo, né, gente?
probleminhas. Vamos para o número 2. Número 2. Vamos resolver, então, em R, ou seja, no conjunto dos números reais, a equação x² menos 5x igual a zero. Primeira coisa que a gente vai fazer é você colocar em evidência o x aqui nessa equação, certo? x² menos 5x igual a zero, ou seja, o x multiplica o x menos 5 igual a zero, e aí eu vou ficar com x igual a zero ou x menos 5 igual a zero. Logo, as raízes da equação são 0 e 5, ok? Então, dá para encontrar as duas bem de boas ali. Se você quiser, você pode fazer a verificação, mas não é obrigatório, a não ser que a pergunta fale para você fazer a verificação, certo? Mas, quando você quiser saber, tirar a prova real, né, da sua continha, saber se você acertou, você pode utilizar o método da verificação, ok? Terceiro exemplo, vamos resolver então em R, ou seja, no conjunto dos números reais, a equação menos 4x² mais 12x igual a zero. Então, nesse caso aqui, a gente encontrou o quê? O menos 4 como fator comum. Mas lembrem-se, vocês podem fazer colocando só o x em evidência, não tem problema. No final, a resposta tem que fechar a mesma, tá certo? Então, aqui colocando o menos 4 em evidência, eu vou ter 4x² dividido por 4x. Vai sobrar só x. 12x divididos por menos 4x vai me dar menos 3x. Aqui é um momento importantíssimo. Muita atenção, gente. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês enxergarem. Menos 4x² mais 12x igual a zero. Eu optei por colocar o menos 4x como fator em evidência, certo? Aí você vai dizer, ah, professora, mas não pode, porque aqui é mais. Claro que pode, porque eu tenho uma multiplicação. Se eu multiplicar, eu consigo trocar o sinal. Então, aqui, coloquei o menos 4x em evidência, certo? Eu sei que para vocês é muito difícil vocês escolherem colocar o menos em evidência junto, mas acontece. Então, vamos lá. Menos 4x. Se eu dividir esses dois sinais iguais, divisão de sinais iguais, vai me resultar em um valor positivo, certo? Agora aqui eu tenho 12x dividido por menos 4. Sinais diferentes vai me resultar em negativo, certo? Para que, na hora que eu fizer aqui essa multiplicação, eu vou ter menos 4x vezes x, menos 4x², menos 4x vezes menos 3, mais 12x, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com os sinais. Quando você fizer essa divisão ali, tem que dividir os sinais também. Claro que você poderia também fazer a divisão com o 4x positivo em evidência. Olha só, a resposta daria a mesma. Se eu colocar o 4x em evidência, aí você tem que tomar cuidado de novo. Esse menos tem que ficar aqui no começo agora. Menos 4x² divididos por 4x me resulta em menos x. 12x divididos por 4x vai resultar em mais 3. Certo? É daí que vem os sinais. Então, vocês têm que tomar cuidado, tá, gente? Com todos os sinais da continha. Pra não errar no final. Certo? Aqui vai dar a mesma coisa, tá, gente? No final, se vocês resolverem aqui, continua o mesmo resultado. Então, vamos finalizar ali. Eu fiquei com menos 4x igual a zero. X vai me resultar zero, porque o 4 que passa dividindo não altera o zero do resultado. E o outro é x menos 3 igual a zero. Passando o 3 para o outro lado, eu vou ficar com x igual a 3, tá certo? Então, é bem simples, só tem que tomar cuidado com os sinais, ok? Então, vamos relembrar. No primeiro tipo de equação incompleta, que era aquela onde b e c são iguais a zero, a resposta era sempre zero, né? Porque eu tinha 5x² igual a zero e no final me daria sempre x igual a zero, certo? Segundo tipo de equação incompleta do segundo grau foi a que a gente estudou na última aula também, que foi aquela onde b é igual a zero. E aí, para resolver, a gente isolava o x, lembra? E depois tirava a raiz dos dois lados da equação. E no final eu chegava em um resultado que fosse dois números iguais com sinais diferentes, certo? O de hoje a gente utilizou a fatoração, que a gente estudou aí não faz muito tempo, certo? Então, esses são os três tipos principais de equações incompletas do segundo grau. Esses são os métodos de vocês resolverem eles, mas a gente vai estudar, então, na próxima aula,
como que a gente resolve equações completas do segundo grau, certo? A gente vai ver como que a gente resolve equações completas do segundo grau, utilizando também um método aí que é bastante comum, certo? Vocês vão aprender ele, vão utilizar bastante ainda no ensino médio. Então, a gente vai aprender isso na próxima aula e vocês vão ver que dá para aplicar esse método também para as equações incompletas, tá certo? Então, eu vejo vocês na próxima aula.